ensinamentos. Esses são alguns ensinamentos, mas nessa palestra ele fala que essa não foi o principal objetivo dele na Terra. O segundo objetivo, ele fala que foi a própria vida e morte. A própria vida e morte de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele fala que nesse segundo objetivo, ele consegue mostrar simbolicamente qual é o curso do desenvolvimento. Ele consegue mostrar qual o curso do desenvolvimento espiritual. Como que ele mostra isso? Com as provações, com as provações. Ele fala nessa palestra, ele fala da crucificação do ego, de não deixar o ego como ator principal da vida, né? Então todo o curso da vida dele mostra simbolicamente o curso de desenvolvimento e que é possível, né? Mostra as etapas do desenvolvimento do homem para todo aquele que quiser reconquistar os reinos dos céus. Provas, provações, permanecer fiel às leis divinas, a crucificação do ego pessoal com toda a vaidade. E aí ele fala que isso foi simbolizado pelo corpo de Jesus e a ressurreição do seu espírito. Mas aí ele fala nessa palestra que esse também não foi o principal objetivo. E aí ele traz o terceiro e o mais importante objetivo dele, que foi o plano da salvação. E aí ele explica muito nessa palestra e na 258 ele explica muito o significado desse plano da salvação. Então, a principal tarefa dele significou a salvação. Ele fala nessa palestra que ele era um mestre, ele era o Messias. Que se ele tivesse falhado, ninguém sabia, ninguém tinha certeza que ele ia conseguir. E que se ele tivesse falhado, outros espíritos viriam, né? Mas que ele conseguiu, né? E aí ele fala desse plano da salvação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse plano da salvação para a gente entender o que é isso, né? E na verdade, assim, quando vocês pensam na salvação, esse plano encerrou? Não. Esse plano chegou ao fim? Nessa palestra, o guia fala de um vasto e complexo plano, né? Aonde vocês lerem Vida Afora, aonde vocês lerem Grande Plano, o grande plano, a gente escuta falar de um grande plano no catolicismo, no espiritismo, né? nas diversas literaturas, né? Onde você lê grande plano e onde você lê plano da salvação, nós estamos falando da mesma coisa. E que plano é esse? O que vocês imaginam que seja esse plano? Que plano é esse? Grande plano é esse. Seja feita a vossa vontade, não a minha, né? Eu estou na vida a serviço de um grande plano. Que grande plano é esse? O que vocês imaginam? Criador, né, Deus. A volta ao Pai, o Criador. O que mais? O que mais? É um plano de redenção.
Desenvolvimento espiritual, o que mais? De redenção. De redenção. Talvez entender qual é esse caminho de retorno que é através do De amor. entender qual é esse caminho de retorno. Ele veio ao mundo para vencer a morte e mostrar que nós não morremos. Morre esse corpo, mas o espírito continua. Também. Foi a grande passagem. Ele venceu a morte. Também, está correto o que você está trazendo. Agora, que grande plano é esse? Então, ele fala nessa palestra 258 que àquela altura, há 2014 anos atrás, o ser humano, naquela altura, tinha fechado a porta. E já não acreditava mais que era possível, que podia ser perdoado. Então, vamos imaginar, a época que Jesus nasceu, vamos imaginar como é que era aquela época? Fechem os olhos um pouquinho e volta lá. O que acontecia naquela época? Barbáries, perseguições, o que mais? Disputa de poder, de terra, de traição, ausência de amor. O que eles faziam com as mulheres daquela época? O quê? Mulheres eram apedrejadas, eram objeto dos homens, massacradas, o que mais? Escravidão, ausência de ordem. E aí ele fala na palestra 258, eu vou repetir como é que ele fala, só para a gente ter uma noção. Ó. Mas estava ruim. Aqui, ó. A demonstração de supremo amor. Alguém falou? Se estava ruim assim naquela época, será que era tão ruim assim? Tem um livro que Se estava tão ruim naquela época, então a gente pode comparar com a época de hoje. Porque está bem ruim. Mudou muito de lá para cá. Mudou muito de lá para cá e eu vou te explicar. Deixa eu ler o que ele coloca na palestra 258. A demonstração de supremo amor, perdão e piedade de Cristo, de aceitação devido à profunda penetração de sua visão dentro da nossa natureza última, abriu as portas que estavam fechadas, porque os humanos estavam profundamente imersos na convicção de que não podiam ser perdoados e estavam fadados a sofrer eternamente. Isso levava embora todo o incentivo a trabalhar em qualquer processo de purificação. Onde não há esperança, a vontade e o incentivo também faltam. Então, quando a gente fala desse plano e da salvação, nós estamos falando de um grande plano de evolução. E que plano é esse de evolução? Tem um pulo do gato. Da outra vez que eu tive aqui, eu falei desse pulo do gato para vocês. Qual que é? As leis. As leis espirituais. Então, se eu vivo a minha vida de acordo com as leis, ó, tá vendo que vocês aprenderam? Com as leis universais, espirituais, você pode dar vários nomes. A gente pode falar leis universais, leis espirituais, leis divinas, leis da criação, dá tudo no mesmo. Tá. Se eu vivo a minha vida de acordo com essas leis, eu estou trabalhando no grande plano. Eu estou atuando para esse grande plano. Porque é óbvio que se eu vivo a minha vida de acordo com as leis, eu vou melhorar a minha alma e vou afetar os outros. Percebem? Vamos pegar algumas leis. Lei da mudança, lei do amor, lei de causa e efeito, lei da autorresponsabilidade, lei da responsabilidade pessoal, lei do dar e receber, lei da abundância, lei da atração, lei do equilíbrio, Lei do karma. lei do karma, o que mais? Lei da crise, o que mais? O
quê? É lei demais. É lei demais. Se a gente vive no planeta Terra, a vida da gente, de acordo com essas leis, sem violar, se eu consigo viver de acordo com essas leis, eu consigo então crucificar o meu ego. Ele fala nessa palestra em crucificar, ele fala nas duas, em crucificar o ego. Se vocês perceberem, ó, uma foi proferida no início, quando Eva começou a canalizar, e a última foi no final. Nós estamos falando aqui em 20 anos. E uma não tem muita diferença da outra no que se fala sobre isso, né? Ele fala nas duas palestras em crucificação do ego e crucificação do eu inferior. O eu inferior é aquela parte da alma da gente que se defende, é a sombra, que se defende para não sentir dor nenhuma. Eu amorteço da minha dor, não quero sentir dor nunca mais, e isso justifica qualquer atitude minha com o outro para me defender. Essa é a sombra na nossa alma. Percebe? Se eu vivo a minha vida de acordo com as leis, consequentemente eu estou crucificando o meu ego, deixando a vaidade de lado, o orgulho de lado, os medos de lado, a obstinação de lado, e consequentemente eu estou atuando e ajudando no grande plano. Porque se eu tenho responsabilidade pessoal, se eu respiro amor, se eu me dou, se eu recebo, se eu estou no fluxo da abundância, se eu estou no fluxo da atração positiva, se eu faço bem, eu estou contribuindo com o grande plano. Né? Tem uma outra palestra no Peço aqui que o guia fala da queda, né? Dos anjos, tudo lá no universo era harmonioso, e aí de repente vários anjos começam a querer, porque tem o livre-arbítrio, a querer experimentar algo diferente. Né? E aí começa os ciúmes, a inveja, é o que eles chamam da queda. Né? Nessa palestra ele fala que nós, na Terra, topamos o desafio da queda. E agora o nosso trabalho é o retorno. O retorno a Deus, à casa do Pai, a substância, ampliando ela, né? Porque a gente não usa quase nada dela. Por causa do ego, que quer ser o ator principal, por causa do eu inferior, que quer se defender das dores, a gente vai se fechando, e aí para de vibrar e trabalhar nesse grande plano. Percebe? Então, ele fala sobre a salvação. Ele fala que alguém precisava vir à Terra e passar por todo esse sofrimento completamente sozinho, em alguns momentos sem qualquer proteção divina, e resistir ao mal e a toda tentação por seu próprio livre-arbítrio. Esse era o desafio de Jesus. E ele fala nessa palestra que a tarefa dele foi, deixa eu pegar aqui, a tarefa de Jesus foi de extrema gravidade e seriedade, porque naquele momento, como a porta estava fechada, e o ser humano não sentia mais que ele podia ser perdoado, ele fala que naquele momento, como Deus tem total poder, ele podia simplesmente violar as leis que ele próprio criou. Tá bom, eu vou mudar essa história de livre-arbítrio. Mas ele fala nessa palestra que se ele fizesse isso naquele momento, muitas, milhares de criaturas que não estavam prontas não poderiam mais, ficariam separadas desse contentamento, dessa energia divina. E aí a decisão foi por esse plano
de salvação. Que nós ainda estamos nele. Né? Porque a gente tem uma visão distorcida que é assim, se Jesus veio e salvou todos nós, não é? Às vezes a gente vê o senso comum falar assim, se ele veio e salvou todos nós, pronto, ele fez o trabalho por nós. Ele não fez o trabalho por nós. Ele abriu o que ele fez naquele momento da vida dele encarnado, ele abriu a porta de novo, que estava fechada. Vocês percebem que a contagem dos anos começa de novo depois de Cristo? Eles tinham uma contagem até então, e aí começa o que de novo? Uma nova, foi tão importante, foi de extrema importância, começa uma nova contagem. Né? Ele veio e ele fez um divisor de águas, né? No nosso planeta, no planeta Terra. Né? Ele veio e começou a contagem de novo. O que ele fez foi abrir a porta. A nossa tarefa é continuar lapidando a alma. Então, qual que é o trabalho de cada um de nós aqui? Qual é o trabalho diário de cada um de nós? Evoluir, mas como que eu vou evoluir? Crucificando o ego e crucificando o eu inferior. Para isso eu preciso de um trabalho diário. Para isso eu preciso reconhecer a minha sombra, olhar para a minha inveja, olhar para os meus ciúmes, olhar para a minha competição, olhar para quando eu desisto, olhar para quando eu resigno, olhar para quando eu tenho orgulho e quero ser melhor do que todo mundo, olhar para quando eu tenho medos, e medo é parte da sombra, olhar para quando eu tenho obstinação, vai ser do meu jeito, da minha forma, da minha hora. Então esse grande plano, ele fala de evolução, ele fala de purificação. Eu estou purificando a minha alma, eu estou limpando a minha alma. Nessa sequência, então, depois que ele fala que alguém precisava vir à Terra e passar por todo esse sofrimento completamente sozinho, em alguns momentos, sem qualquer proteção divina, e resistir ao mal, a toda tentação, ele fala assim, pois somente assim as leis espirituais poderiam continuar intactas, para que, com justiça, mesmo contra as próprias forças do mal, cada pessoa pudesse reencontrar o caminho para Deus. Se eu sacrifico o meu ego e o eu inferior, eu estou de novo no caminho do reencontro com Deus. E aí ele fala que foi apenas através de um vasto e complexo plano de salvação que todos, até a última das criaturas caídas, nós caímos, pode em algum momento reencontrar o caminho de novo para Deus. E o caminho de novo para Deus, gente, está aqui, ó. O fundo do gato. A gente fala assim, o caminho de novo para Deus, tá, se eu rezo todo dia, se eu sou uma boa moça, se eu sou um bom homem, eu estou no caminho de Deus. Eu só vou saber disso se eu vivo a minha vida de acordo com todas essas leis. Na verdade, não é só quando eu estiver cumprindo todas, não. É um orar e vigiar. É um trabalho de todo dia. É um trabalho de todo dia. É olhar para aquele dia que você foi mesquinho, que não se doou. É olhar para aquele momento que você sentiu ciúmes, ou sentiu inveja, ou sentiu um ódio de alguém. Percebe? E aí ele fala nessa palestra, isso só poderia ter acontecido através do cumprimento dessa tarefa de Cristo, pois assim o livre-arbítrio
e nenhum poder é usado indevidamente, e Jesus Cristo provou isso do modo mais absoluto. Bom, e aí, o que significa salvação? Significa a salvação, ele vai abrindo mais esse significado. Significa a ilimitada aceitação e o ilimitado perdão. Perdão do Cristo, perdão na vida, né? Significa que você sempre pode encontrar o seu caminho para Deus, não importa o que você tenha feito, não importa o que o seu eu inferior ainda deseja fazer. A porta está sempre aberta. Ela se abriu ali e ela continua aberta. Tudo o que você tem a fazer é bater a porta. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Fechem os olhos um pouquinho. Tudo o que se tem a fazer é bater a porta. Peça pelo pão da piedade. Peça pelo pão do amor. Peça pelo pão do perdão. Peça pelo pão da ajuda pessoal de Deus, de todas as formas. E você não receberá uma pedra. Peça para conhecer-se, conhecer sua amorosidade, sua nobreza de espírito, a beleza do seu verdadeiro ser, através do seu amor redentor por você, e você receberá isto. Isto é a salvação. Peça para conhecer-se. Peça para conhecer sua amorosidade, sua nobreza de espírito. Peça para conhecer a beleza do seu verdadeiro ser, através do seu amor redentor por você. E você receberá isto. Isto é a salvação. Podem abrir os olhos de novo. E aí, ele fala de 3 aspectos pessoais da salvação. O primeiro deles é: somente você próprio pode efetuar a sua salvação. É sua responsabilidade. Ele fala nessa palestra que tem muito preconceito em torno dessa palavra salvação, tem muita distorção, mas na verdade no frigir dos ovos é assim. Quando fala dos 3 aspectos pessoais, somente você próprio pode efetuar a sua salvação. O que Jesus fez foi abrir a porta. E é sua responsabilidade. Aí entra a lei da responsabilidade pessoal. Segundo aspecto pessoal da salvação, você não pode fazer isso sozinho. Parece um oposto, né? Somente você pode efetuar a sua salvação, mas você não pode fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda de outros que compartilham a sua jornada, que podem frequentemente ver aquilo que você não consegue ver, né? Eu, às vezes, recebo em consultório as pessoas, né? E primeiro dia, segundo dia, a pessoa senta lá e ela se pinta como perfeita. Quem escuta fala assim: nossa, essa pessoa é maravilhosa. O que ela está fazendo aqui? Por que já não está em outras esferas, né? Porque a gente não consegue ver. Então a ajuda do outro é fundamental. Esse é o segundo aspecto. E terceiro aspecto: sem Deus, sem a assistência pessoal, do aspecto pessoal de Deus, o empreendimento se torna vasto para você se realizar. Então, só depende de você,
Precisa, você que vai se salvar. Você pode contar com a ajuda do outro, deve contar com a ajuda do outro, e sem Deus vai ficar árduo. Esses são os 3 aspectos da salvação. E para fechar, eu queria mostrar, nós já estamos no fim, eu queria mostrar um vídeo. Dá tempo da gente assistir um videozinho? Um último vídeo para fechar. Ah, só um minuto antes. Só um minuto. Ah, eu ainda não pus. Pode ir ligando, colocando. Esse vídeo tem uma música. E é uma música em inglês, agora vocês vão ouvir uma música em inglês. A letra está aqui, nós vamos ler ela antes do vídeo começar, só para vocês interagirem com a letra. Eu só queria ficar com Nessa palestra, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, que é assim: nessa palestra, ele faz uma pergunta que é assim, é importante falar disso, que é assim, deixa eu pegar a pergunta exata para... Nós podemos encontrar e alcançar Deus, podemos atingir a perfeição apenas através de Jesus Cristo? E aí o guia responde sim e não. Então ele fala assim: qualquer caminho religioso, qualquer caminho de autoconhecimento e autotransformação, se você de verdade está purificando, se você de verdade está crucificando o ego e o eu inferior, qualquer caminho é válido. Não importa o caminho e não importa se é via Cristo, ok? Mas aí ele fala nessa resposta assim, que a resposta é sim, não. Mas aí chega num momento que começa a ser sim. Porque se você limpou, se você purificou, se você continua sem reconhecer Cristo, é porque está ainda imperfeito. Então ele traz, deixa eu pegar aqui. Então, ele fala que Cristo representa uma parte tão importante do retorno de vocês a Deus, e assim merece a sua gratidão pessoal e algum contato com Ele. E o Guido Bessler fala: Ele é de fato o melhor amigo que você poderia ter, o seu mais forte ajudante. E aí ele fala, vocês não conseguiriam atingir Deus sem Ele, completamente não. E aí a resposta, se vocês só podem atingir Deus através